Fala, meus queridos, deixa eu deixar um recado para vocês aqui antes de começar esse episódio. Você que tem interesse em Green Card ou visto americano, a Jumpstart é a melhor solução. Você precisa conhecer porque é a primeira legal tech fundada por brasileiros que usa bastante inteligência artificial, paralegais e advogados americanos para revisar todo o seu processo no mínimo detalhe para garantir a sua aprovação. Se por alguma razão você for rejeitado no processo do visto ou do Green Card, eles têm 100% de reembolso, o que deixa totalmente eles skin in the game para garantir uma melhor application com toda a sua história para que você consiga o seu Green Card ou visto americano. A Jumpstart é nossa parceira, o link está aqui na descrição do episódio e vocês têm que conferir porque eles são demais. Grande abraço! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira no Brasil e no mundo. Sou Gabriel Pereira, sou host e fundador aqui da Let's Money e durante a semana a gente tem trazido vários players que são super destacados dentro desse ecossistema, principalmente aqui no Brasil, para contar os bastidores da construção desses produtos. E hoje o nosso papo vai ser muito especial porque é um papo global. A gente vai falar aqui não só sobre o que está acontecendo no Brasil, mas também fora, porque é uma onda de produtos, e a gente está até falando aqui nos bastidores aqui, como que isso aumentou muito no mercado, mas as contas globais, dolarização de patrimônio, outras questões que nos fazem olhar não só para o mercado nacional, mas também para o internacional, tem vindo à tona, e um dos players que está fazendo muito isso, que vocês podem ver, inclusive, lá em Guarulhos, que vocês vão viajar e tudo mais, é a Nomad, e hoje a gente está com o Lucas, que é o CEO da Nomad. Prazer te receber aqui, Lucas. Eu que agradeço, Gabriel. Prazer estar aqui contigo. Boa. Vai ser muito legal a gente ter essa conversa, porque além, enfim, de ter todo esse aspecto dos produtos de contas globais, etc., como é que o brasileiro está olhando para fora, eu acho que tem um negócio legal de... E aí talvez eu vá dizer aqui que é uma das últimas certezas da última safra, vamos dizer assim, de fintechs B2C novas que surgiram aqui no Brasil, que é um movimento que ele já foi maior na última década, a gente tem várias mudanças e em determinado momento a gente está tendo talvez mais empreendedores olhando para o B2B, então é legal a gente também discutir um pouco desse momento. Mas eu queria ouvir, antes da gente entrar em todos esses detalhes, saber um pouquinho da sua história, então saber um pouco do seu background, aí, dos bastidores, para a gente saber como é que, enfim, até chegar esse momento da Nômade e tudo mais. Legal. Vamos resgatar aqui. Eu me enveredei pelo mundo de tecnologia e startups em 2009. Eu sou mineiro, família que estava no setor. Meus pais são ambos aposentados do Banco do Brasil. Uhum. Mas sem muita inspiração empreendedora, né? de construir negócios. Então, eu acabei fazendo engenharia porque 16, 17 anos, a gente não sabe muito, né, o que a gente vai fazer. Então, sabe matemática, física, essas coisas. Acabei indo para engenharia, muito por acaso. Acabei da faculdade indo trabalhar em consultoria. Fui consultor na BEM, mas 2 anos e meio depois fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos. E foi quando eu cheguei lá em 2009, ou seja, pouco mais de 15 anos aí, que eu fui apresentado a essa possibilidade de empreender. 2009 era a época que compras coletivas, uma indústria surgiu. Existia o Groupon, que no Brasil já não existe, mas naquela época, 2009, o Groupon estava super na moda. E aí eu lancei um clone do Groupon com uma sócia, enquanto eu estava lá nos Estados Unidos. Não deu certo, mas desde então eu não deixei o mundo aí empreendedor. 2009 no Brasil, se a gente se lembrar, não era um momento em que tinha uma indústria de tecnologia, de startups, de fundos de venture capital. Então, era bem inicial. Tentar acelerar um pouco aqui, a gente pode depois entrar nos detalhes, mas tentei algumas coisas e aí, eventualmente, em 2011 para 2012, eu me juntei ao Viva Real. Viva Real era uma startup, de uma onda inicial ali, né? De uma safra inicial de startups. Viva Real tinha acabado de levantar um Series A com Monax e Kazek. E eu estava tentando empreender, com uns PowerPoints embaixo do braço, tentando convencer investidores a apostarem em mim. E essa era uma época que, por mais que
a gente fala ali, saindo de crise dos Estados Unidos, etc., mas que floresceu muitos investimentos em startups aqui no Brasil, né? Tinha Rocket, tinha vários players acontecendo aqui nesse momento, né? Exatamente, foi esse momento. Foi a Rocket, ela tinha o seu modelo, né, eu não sei como eles denominavam esse modelo, mas no qual eles, de alguma forma, uma aceleradora, talvez, ali, né? Uma venture builder. Ela ainda mantinha uma certa participação relevante nas empresas, trazia sócios para tocarem as suas empresas. Muitos dos negócios eram copycats, inspirados em outros modelos que funcionavam fora do Brasil, tropicalizavam. Alguns eram expansões de empresas que já estavam operando fora. Então, sim, a Rocket foi um player muito relevante para a indústria naquele momento. E foi um momento que alguns dos fundos mais relevantes hoje também estavam se estabelecendo e promovendo o setor. Acho que Monax e Kazek são dois desses fundos. E eu falei com todos esses naquela época tentando empreender, mas zero sucesso naquele momento. Tinha, como eu falei, ideias. E num desses papos a Monax falou, olha, a gente acabou de fazer essa rodada aqui com a Viva Real, precisam de alguém para tocar essa área de vendas, expandir aquele modelo de classificados de imóveis. Esse era o central ali, o ponto central do modelo de negócio, expandir esse negócio ao redor do país. E aí eu me juntei lá, em 2012, como head de vendas. Essa jornada, quase uma década depois, 2020, foi um ciclo super legal, né? Quase 10 anos, a gente vendeu a empresa. A empresa, na verdade, passou por evoluções, teve uma fusão. Bom, me tornei CEO em um dado momento, e depois a gente fundiu com o Zap, criou o grupo Zap. Então, essa nova empresa, a gente vendeu ela para a OLX em 2020. E várias rodadas de captação no meio do caminho, expansão, a empresa já era 1.000 colaboradores, né, já faturava algumas centenas de milhões. Então, quando eu me juntei ao Viva Real, aí, como eu falei, um estágio muito inicial, foi uma experiência incrível, né? Vários momentos. Nesse período, o próprio ecossistema evoluiu muito, né? Com entrada de players, saída de players, entrada de empresas. Então, o Nubank surgiu depois disso, né? O Nubank veio aí a público mesmo, 2013, se eu não me engano. Então, estou nesse ecossistema há algum tempinho. E você já olhava, por alguma razão, para B2C especificamente? Era algo que, ou só que aconteceu, enfim, ou você já tinha, não, beleza, eu olhei para uma empresa ali na linha do Groupon e depois, enfim, tinha o interesse de continuar olhando B2C, ou como foi isso? Foi muito por acaso. Você está perguntando especificamente sobre a migração para Nômade depois? Ou não, na verdade, até no Viva Real, porque eu tô, assim, olhando assim, por cima, eu assim, bom, como que foi ali? Passando por empresas de B2C, mas... Gabriel, muito por acaso. Não teve nenhum plano. Eu acabei chegando ali, talvez por falta de opção. Então, hoje, quando eu olho para trás, é muito claro o quanto eu me realizo, gosto do que eu faço, né? Vendi a empresa ali e decidi fazer de novo, né? Então, eu gosto muito da operação, do dia a dia. Mas quando eu cheguei ao Viva Real, eu não tinha essa clareza. Na verdade, tive algumas outras experiências curtas. Eu passei pelo Groupon, inclusive. Eu estive no Groupon depois. Então, minha empresa não deu certo. Aí, passei pela Cyrela uns 6 meses, enquanto eu estava tentando lançar algumas outras coisas. E aí, tinha uma dívida do mestrado que a Cyrela bancou por aquele período. Depois de 6 meses, eu fui para o Groupon com os projetos em paralelo. E aí, o Groupon bancou minha dívida. Fiquei 1 ano no Groupon e fui para o Viva Real. Então, foi uma capotada ali até chegar no Viva Real. E não foi por nenhum planejamento específico ou algo do tipo? Não foi. Foi muito por acaso. Eu estava querendo empreender. Aquilo, sim, eu tinha esse objetivo. Mas você acha que tem, olhando assim hoje, aí, óbvio, tem a questão da Nômade junto, mas você acha que tem alguma coisa a ver com o impacto, com a escala, com ver o usuário ali? Porque é muito diferente você vender no B2B do que quando você faz no B2C, né? Até as próprias campanhas têm uma liberdade até um pouco maior. O pessoal fala muito que o marketing no B2B é chato, é boring, e o B2C é muito mais legal de fazer e tal. Tem um pouco disso, assim.
como eu tocava a parte de vendas do Viva Real, foi assim que eu cheguei lá. Naquele caso, o Viva Real, por mais que para a maioria das pessoas tenha o aspecto como indivíduo B2C, afinal tem imóveis para as pessoas consumirem, é um marketplace, tem um lado B2B, imobiliárias e corretores que anunciavam. E era o meu lado. Então eu entrei tocando este lado. Entendi. De trazer imobiliárias, corretores e incorporadoras para anunciar. Então era um lado B2B. Eventualmente assumi, né, outras responsabilidades, B2C também, mas eu não sou muito romântico, para dizer, talvez de forma mais suave, quando a gente pensa no propósito do negócio como um motivo pelo qual a gente se engaja. A maioria das pessoas não escolhe onde ela vai trabalhar. Essa é a verdade. A maioria das pessoas é escolhida. Né? Não é que as pessoas... Eu fui para o Viva Real por falta de opção. Essa é a verdade. Estava querendo empreender, eu fui porque eu não consegui o que eu queria. Então, quando eu olho para trás, hoje eu tenho uma certa consciência quando eu penso sobre o que engaja a gente no dia a dia. E o propósito... ele não é necessariamente o criado exclusivamente pelo produto que você faz ou só pelo cliente. É a composição de tudo. E, por vezes, esse engajamento vem muito, mas muito mais das pessoas com as quais você trabalha, em qualquer que seja o objetivo, o produto, do que, né, outros aspectos específicos. Então, no meu caso, quando eu fui lá, não foi por uma escolha, eu queria estar mais perto do ecossistema de empreendedorismo de tecnologia no Brasil. Foi por isso que eu fui. E conversando com o Brian, fundador do Viva Real, então CEO, a gente falou um pouco sobre, especialmente aquele meu histórico curto, imediatamente anterior, de estou aqui tentando empreender, tentando me sustentar, né? E ele sabia que tinha um certo risco, que talvez eu não continuaria ali depois de alguns 6 meses, 1 ano. E a gente falou a respeito disso. Mas a gente foi bem transparente desde a minha entrada. E a gente foi recalibrando ali os nossos engajamentos, o meu e o dele, o quanto estava contribuindo, né? E depois de 1, 2 anos, acho que teve claro que eu estava muito feliz fazendo aquilo. Me encontrei, tinha uma oportunidade muito legal. Por N motivos. Por N motivos. Então, eu sou menos... eu entendo que as pessoas, de forma geral, por mais que a maioria das pessoas não diga isso... mas eu acredito menos no propósito de um produto, de um cliente, e mais no engajamento do todo ali, do grupo com quem você trabalha. E como que foi você, depois desse exit, poder, diferente da situação inicial, poder escolher agora o que você ia fazer, ou, sei lá, não fazer nada, tirar um tempo para pensar? Como é que foi teu poder da escolha aí? Foi... Porque, às vezes, quando a gente não tem escolha... às vezes até, entre aspas, bom, porque você não tem que decidir, você só tem que fazer. Faz total sentido. É isso mesmo. É como o líder que tem que tomar a decisão. Eu não, queria não ter que tomar essa decisão. Às vezes eu tomar decisão é tomar difícil, né? Decisões. Exatamente. Mas, de fato, foi uma primeira vez que eu tive essa escolha, né? Agora posso parar. Financeiramente, tenho uma independência para parar e para pensar e para decidir. Muitos dos meus amigos ou outros empreendedores que se veem numa situação semelhante acabam indo para o outro lado da mesa, se tornam investidores, né, para tentar distribuir de forma mais ampla aquilo que conheceram, aprenderam. E no meu caso, eu tive, acho que um privilégio mesmo de talvez ao longo dos anos... Lá no Viva Real, a gente tinha investido muito em exercícios de desenvolvimento de liderança, que passa pelo desenvolvimento de autoconhecimento das pessoas. E eu pude pensar muito a respeito e entender quando é que eu tinha me engajado mais, o que me fazia engajar. E olhando em retrospecto, tinha sido esses momentos em que a gente tocava, em que eu era envolvido em projetos operacionais, na ponta, de construção. E isso fazia muito sentido para mim, passar por isso de novo, se eu tenho a escolha, né? Os grupos Zap, Viva Real, que se juntou ao Zap, o grupo Zap já era essa empresa grande, a gente vendeu para o OLX, tinha essa oportunidade de me juntar, de ter uma posição executiva no OLX. Então, eu tinha opções, tinha essa, tinha, espera, faz nada por enquanto.
ou qualquer outra oportunidade. E aí um outro aspecto que para mim ficou muito claro era que as pessoas com as quais eu trabalhava faria total diferença. Era o motivo pelo qual eu tinha ficado no Viva Real e no Zap. Então, para mim, se tornou prioridade encontrar as pessoas com as quais eu trabalharia, mais do que qualquer outra coisa. E a gente assinou a venda do Zap no início de 2020, um pouco antes da pandemia começar. A gente teve que passar por um processo de aprovação do CAD. Então, a gente assinou em março. Então, se a gente se lembrar lá em 2020, ao redor de 15 de março foi quando a gente foi para casa, né? Então, a gente assinou algo como uma semana antes. Depois começou esse processo de quarentena. Todo mundo foi para casa e a gente esperou alguns meses até ter a aprovação do CAD. Então, eu ainda tinha que tocar o negócio esperando por esse período de aprovação, mas, em paralelo, eu tive um certo respiro. Vou pensar a respeito. E isso se cristalizou. Então, vou procurar as pessoas, amigos, conhecidos ou não, e isso era a prioridade. E aí, mais uma vez, a Monax, que era um investidor com quem eu desenvolvi uma relação muito legal ao longo dos vários anos aí, me conectou aos meus cofundadores ali, que estavam com essa ideia de construir um banco nos Estados Unidos. Era isso que estava por trás da cabeça. Eu falei assim, Lucas, vamos namorar aqui, vamos flertar para ver se faz sentido. E, enfim, tem dado certo. Legal. Eu quero até aproveitar para te perguntar, assim, o que te agradava ou que te atraía nessas pessoas, para você trabalhar com elas, seja no próprio Viva Real, no grupo, vamos dizer assim, seja nos cofundadores. Você fala assim, pô, tô animado em entrar nisso daqui. O que você descobriu, assim, que era importante para você nesse dia a dia, de pessoas que você queria trabalhar junto? O fato de eles terem tido experiências empreendedoras antes, no mundo de tecnologia, e que, de certa forma, tinham habilidades, responsabilidades que poderiam ser complementares, legal, era central. Dois dos cofundadores são cofundadores do iFood. Então, também tinham feito uma jornada empreendedora como eu, de mais de 10 anos. Também tinham passado por vários estágios de escala. Já tinham tido uma experiência de sucesso fazendo a transição. E, como eu, estavam procurando uma coisa, tinham ali, acho que o poder da escolha. E, para dar um exemplo, né, o Gabriel, co-founder CTO, ele construiu um negócio, acho que todo mundo conhece o iFood hoje, né? Construiu um negócio relevante, enorme. Exato. E quando saiu ali do iFood, 19 para 20, poderia estar fazendo qualquer coisa. Né? Poderia fundar qualquer empresa, poderia ir para qualquer lugar do mundo, e decidiu estar ali, vamos fazer isso. O Patrick, que também era o founder, a mesma coisa. E assim como alguns outros dos co-founders, que eram 4 até então, depois eu me juntei, todo mundo tinha tido experiências empreendedoras, tinha navegado esse processo de escalar, estavam ali porque queriam estar com aquelas pessoas, porque tinham um comprometimento de fazer algo que justificaria investir o próprio tempo, que era melhor do que ficar em casa. E, da mesma forma, é natural da nossa natureza que a gente queira dedicar nosso tempo para construir um negócio novo, diferente, que seja mais legal, que tenha mais impacto, que nos proporcione hormônios legais, né, de satisfação. Pô, vamos construir um negócio diferente, que a gente consiga deixar aqui um produto relevante. E parece etéreo, mas eu entendo que isso é um segredo, assim, uma química fundamental na relação ali dos sócios, né? Cara, todo mundo escolhe estar aqui, que legal. Então, putz, a gente parte de um princípio em comum, que a gente quer dedicar o nosso tempo para construir um negócio relevante e que
é novo, é diferente, né? Quando a gente começou ali, lançou a Nomad, não existia uma conta americana, domiciliada nos Estados Unidos, para um brasileiro residente no Brasil, era um negócio que não existia. Então, a gente não era um plug and play, né? A gente precisava falar com um regulador aqui, regulador lá. E estava todo mundo muito alinhado nesse objetivo, de construir um negócio legal. Então, a gente estava ali porque a gente queria estar com aquelas pessoas. Então, acho que isso foi o molho que fez dar certo. Agora, eu queria entender um pouco da tese e do timing também, se naquele momento ali de incerteza, se isso fazia mais sentido ainda ou não. Porque, enfim, todo mundo trancado dentro de casa, algumas indústrias totalmente paradas, outras, seja por falta de suprimento, seja porque não pode andar e etc. E você fala assim, não, vou apostar que o mundo vai ficar ainda mais global. Obviamente poderia... olhando agora, parece claro que algum dia ia voltar ao normal, mas na hora não dava essa sensação. Assim. Como é que era a tese e o timing assim, para vocês? Legal. Então, acho que a gente vive nessa dualidade de curto prazo e longo prazo. Se a gente quer lançar um negócio que seja grande e a gente vai construir ao longo do tempo, a gente precisa visualizar o que vai ser esse negócio lá no futuro. Existe um fundamento que justifique pensar que o mundo daqui a 10 anos pode ter esse tipão, vai ter essa oportunidade que hoje ninguém está olhando. Será que está no momento certo? Né? O ponto, sua pergunta, ela faz muito sentido. O timing é fundamental, né? Para a gente achar o momento certo de lançar um certo produto. Parece feitiçaria, porque a verdade é que muita tecnologia a gente já está vendo acontecer. Sim. Que tem hoje, não tinha 5 anos, e daqui a 5 vai ter outras, o ambiente regulatório vai ser diferente. Então, é difícil a gente pensar em que vai ser aquele mundo e, ao mesmo tempo, o que dá para fazer hoje para a gente chegar lá? Está no timing certo? Qual ainda é o mercado? O fundamento por trás que existia no nosso entendimento da oportunidade era a diversificação de ativo financeiro para além do ambiente doméstico faz muito sentido para proteger o seu patrimônio da volatilidade. Volatilidade é um negócio que destrói o valor dos ativos e, se for possível, construir uma forma simples de se diversificar o seu patrimônio financeiro líquido através de ativos noutra moeda, parece que as pessoas deveriam fazer. No Brasil, historicamente, isso não acontecia. Por quê? Que sejam questões regulatórias, culturais, taxa de juros no Brasil historicamente muito alta, segurando capital por aqui, quaisquer que sejam os motivos. Se a gente pensar no longo prazo, a gente continuou ali muito, muito convicto de que seriam criadas condições para que os brasileiros estivessem expostos a essa oportunidade de diversificar, algo que historicamente esteve mais disponível apenas para o segmento de private banking. Então, a ideia é, será que não tem uma oportunidade de criar uma forma simples desse brasileiro dolarizar e ter benefícios que estiveram restritos a um segmento muito pequeno? Era isso que estava por trás do que a gente estava pensando. Inclusive, o nome inicial da Nomad era Auto Invest, de Invest Outside of Brazil. Era essa a ideia. A gente tinha uma licença de advisor, Registered Investment Advisor, lá nos Estados Unidos. E a gente começou a construir a Nomad pensando em vamos oferecer aqui, no centro aqui da proposta de valor, essa diversificação. E aí que vem a dualidade curto prazo e longo prazo. Alguns dos co-founders começaram a pensar nisso ao redor de 2019, antes da pandemia. Então, a pandemia não era uma variável, que apareceu em 2020. Mas antes mesmo dessa questão da pandemia aparecer, já se pensava nesse negócio como um negócio que seria investido por fundos de venture capital. E aí, quando você coloca essa variável na equação, isso muda muito as suas decisões de como construir o negócio. Se você vai fazer um negócio 100% independente, de capital, de fundos, 100% capital próprio, por exemplo, é diferente de incubar dentro de uma empresa. Enfim, tem os diferentes modelos. No nosso caso, tinha uma clareza que, se era para ser uma empresa que faria seu processo de escalar com capital de venture capital, a gente entraria num processo que
nos colocaria uma necessidade de levantar capital de tempos em tempos. E é uma profecia assim, autorrealizável. Você tem que pegar capital para investir, para crescer, e depois você vai precisar criar liquidez lá na frente para aquele investidor, então você vai ter que pegar mais capital. Então, é uma decisão que impacta diretamente, né, a forma como você gera o negócio e como você leva ao mercado, produtos e soluções, como você constrói em paralelo. Dito isso, a Altinvest percebeu que seria necessário lançar mais produtos, e produtos de banking, né, do segmento ali da prateleira de banking, conta, pagamentos, cash management, etc., seriam também parte dessa proposta, muito em breve. E quando a gente começou a pensar em como é que a gente iria, então, fazer... Você disse que, por exemplo, para eu ter até um mercado maior, até para justificar ou para fazer sentido entrar com um dinheiro de VC, por exemplo, ou não? Exato. A ideia era, faz sentido ter um negócio que vai ser lançado offshore e que depois de 1 ou 2 rodadas já vai ser preciso pensar em como diversificar, em como trazer novos produtos. Quais vão ser esses produtos? Vão ser mais produtos de investimento? Será que tem outras oportunidades de fazer um cross-sell? Que produtos relacionados podem existir? E estava muito claro para a gente que tinha essa oportunidade de conta, de pagamentos, de transferências internacionais, de cartão. Então, a gente... É um processo circular, né? Dá para fazer? Se sim, faz qual primeiro? Será que um pode alavancar o outro ou é melhor fazer na ordem inversa? Então, a gente já estava ali, como eu comentei, com essa licença de Investment Advisor, mas fez sentido para a gente, à medida que a gente entendeu que era possível tirar aí da cartola essa conta nos Estados Unidos, negociar com parceiros para que a gente pudesse prover isso. Seria uma conta... Hoje ela é chamada global, na época não tinha esse nome. Mas, de fato, é uma conta nos Estados Unidos, especialmente para um brasileiro, para a gente, que tem essa relação direta com os Estados Unidos, dos Estados Unidos que a gente tem, por vezes, esse acesso global, em termos de produtos, em termos de experiência. Então, foi assim que a gente foi pensando. Não, faz sentido ter uma conta, faz sentido ter pagamentos, faz sentido ter um produto de câmbio para alimentar essa conta. A gente está trabalhando, vai oferecer um produto para um brasileiro residente no Brasil, ter o câmbio vai fazer sentido. E aí foi que a gente... pensou, legal, como é que a gente lança essa empresa? Como é que a gente vai para o mercado? Mas aí sim, já era final de 2020, no meio da pandemia. Todo isso, seu ponto, mas não tinha ninguém viajando. Assim, é verdade. Mas como que vocês ficaram, então, pensando em lançar um produto para um viajante? Que nem sei quando vai viajar de novo. O caso de uso, produto da plataforma de banking, né, que a gente fala. E sim, um dos casos de uso era esse de viagem. Parece um pouco cabeça dura se manter ali nessa proposta de valor, mas na época o que acontecia, existiam as ondas, né? Tem a Delta, aí volta, aí vai liberar, aí veio a Omicron, aí vai liberar. Então, não é que a gente ficou... a gente lançou em novembro de 20, então a pandemia começou em março, a gente lançou em novembro de 20, foi em novembro de 21, um ano depois que os Estados Unidos acabaram com a quarentena, que o brasileiro precisava ficar 15 dias no México, República Dominicana, alguns países antes dos Estados Unidos. Então, foi ali que a gente começou a ter, de fato, uma oportunidade de comunicar melhor, porque antes o aeroporto estava às moscas, voos cancelados, empresas aéreas saindo do Brasil. Mas não foi sim, um pouco, a gente se manteve ali muito fiel a esse objetivo, mas não é que estava claro naquele momento que a pandemia ia durar quase 2 anos, essa quarentena. Então, existiam ali momentos que parecia que ia abrir, que ia melhorar. Agora, olhando assim até de fora, parece que os produtos eles formam uma espécie de, não vou chamar de funil, mas se olhar na jornada do investidor ali, você tem vários produtos que, para um cara que ainda não é investidor, se você for esperar a pessoa estar pronta, com o patrimônio pronto para pensar em dolarizar ou qualquer coisa nesse sentido, é um público muito menor do que o público que pode viajar e, de repente, começa a poupar e ver aquilo como um teste. Eu não sei se vocês já tinham isso na cabeça. Como é que vocês olham essa evolução ali do brasileiro? Porque o brasileiro, no final do dia, não tem um perfil tão investidor quanto outros países, né? Exatamente. E certamente essa e outras reflexões acabam impactando a nossa decisão de começar por um lado ou começar por outro. É comum, quando a gente vê as instituições financeiras mais tradicionais e maiores, usarem justamente a sua base de clientes mais ampla para oferecer diferentes produtos.
E os produtos de banco, uma conta, como você falou, esse cartão, ele acaba tendo um pouco desse objetivo, de expandir essa nossa base de clientes, abrir o funil para que depois a gente possa trazer outros produtos. E foi este, no fim, o motivo que nos levou a começar com essa oferta, com esse ângulo mais distribuída. E aí, com clientes já dentro de casa, a gente acaba tendo um canal interno para a gente poder explorar. Diminui o custo de aquisição e etc. Tem outros fatores que são muito relevantes também. Quando a gente pensa num produto, o processo de decisão do cliente para adotar aquele produto, concorrência, que fatores são importantes para você tomar aquela decisão. Então, vários desses aspectos foram relevantes. Hoje, é claro a necessidade de ter uma empresa com reputação quando você vai lidar com o patrimônio das pessoas. E ter uma marca nova chegando no mercado para falar, vou cuidar do seu dinheiro, vou cuidar aqui do seu patrimônio, que empresa é essa? Então, por mais que a gente tenha decidido lançar o produto de viagem e que muitas das nossas mensagens eram ao redor ali de viagens, a gente sempre teve muito claro aqui a necessidade de aproveitar esse momento para ir criando reputação, para ser uma empresa forte, para ser uma empresa que possa ser confiável, que tenha investidores sólidos. E como é que a gente pode se aproveitar de ativos, empresas, de outros aspectos para ajudar a construir. Então, a tal da sala VIP, você comentou de Guarulhos, a gente tem uma sala VIP em Guarulhos que a gente lançou em 23, a gente começou a pensar nela no início de 21. A gente já pensava nisso antes de lançar. A gente foi lá em Guarulhos negociar no início de 21, um negócio que demorou. E, mais uma vez, por mais que esteja ali no aeroporto de Guarulhos, quais eram as empresas que tinham sala VIP? Quando a gente lembra, as bandeiras, Visa, Master, Banco Safra, Amex, empresas com um nome que inspiram confiança, reputação, que os clientes almejam participar daquilo. Então, quando a gente teve essa ideia de lançar, e hoje tem muitas outras salas lá em Guarulhos, mas quando a gente foi, esse era o objetivo. Não é, quero converter um viajante a mais. Não, eu quero criar uma marca que seja forte. Que quando um brasileiro passar por aqui, ele vai saber. E talvez, numa primeira vez ele não vai saber que empresa é essa, mas se por acaso ele foi impactado em um outro canal, em um outro momento, aquele globo amarelo, aquele amarelo forte, aquele N ali, nômade. Não, eu conheço. E aí a gente vai construindo. É um processo de longo prazo de construção de marca. É uma decisão que vocês tiveram também na parte do modelo de vocês, dos assessores, na parte de investimento ali, de wealth, etc. Se eu não me engano, vocês não têm rebate, né? Eu queria entender, isso também faz parte desse processo de você falar assim, olha, mostrar para o cliente o quanto você está ali com ele, mostrar, enfim, alinhamento de incentivo de alguma maneira. Exato. Isso também fazia parte? Exato. Então, o processo de escalar a empresa... a gente vai crescendo, considera novos produtos, considera novos canais, considera novos parceiros, externalizar, né? Então, esse processo ele exige que a empresa seja flexível na forma como a gente vai escalando. A gente lançou produtos de investimento. Junto ali do lançamento da conta, a gente, como eu comentei, era um advisor, né, essa licença nos Estados Unidos. A gente lançou um produto Robo-Advisor, foi o primeiro produto que a gente lançou, carteiras administradas. Em paralelo, a gente foi construindo e aos poucos lançando equities, ações, ETFs, fundos imobiliários, ações fracionadas, etc. Então, a gente lançou essa plataforma de bolsa lá fora. E num modelo que a gente chama self-directed, 100% tocado pelo cliente. A responsabilidade do cliente de entrar no aplicativo, né, navegar e fazer ali as ordens, transacionar. Esse canal direto, ele é um dos canais que a gente aposta que com experiência, com inteligência artificial, é possível a gente explorá-lo melhor do que incumbentes hoje exploram. Então, é um canal. Há uns 2 anos, mais ou menos, a gente priorizou, depois de uma rodada, a gente fez um Series B, depois dessa rodada a gente priorizou expandir o bloco dessa unidade de negócio de investimentos dentro da Nomad. Priorizou ela de diversas formas. A gente buscou novas licenças nos Estados Unidos e no Brasil.
A gente lançou novos produtos, até então a gente não tinha renda fixa lá fora, então a gente priorizou a construção disso e vários outros aspectos ali da fundação do negócio a gente foi expandindo. Distribuição foi uma que a gente também resolveu investir mais pesado. E aí a gente construiu um time interno de consultoria para apoiar, como você disse, sem nenhum tipo de rebate. Então, foi uma decisão que a gente tomou. Parece ser uma tendência global que este tipo de canal de consultores que tem outros incentivos ao redor do mundo tem se tornado mais comum. A participação desse canal tem se tornado maior. E a gente, então, investiu internamente nesse canal e a gente também tem explorado com terceiros. Então, aos poucos, como a gente faz muitos dos nossos produtos. A gente constrói, testa, em se dando certo, a gente investe mais. Então, sim, a gente tem expandido essa nossa distribuição, usando agora, principalmente, um canal interno. Ainda falando em distribuição e crescimento, tem essa ação que vocês já tinham pensado, né, de fazer a sala, enfim, no terminal e tudo mais. E, ao mesmo tempo, vocês têm um lado de educação de conteúdo muito forte, né? Sim. O YouTube de vocês é grande pra caramba. Sim. Hoje, é muito difícil você ver algum vídeo de viagem, alguma coisa que, cara, vai aparecer em algum momento, o pessoal vai falar da Nômade ali e tudo mais. Como é que é um pouco dessa estratégia também? Olhar um pouco, enfim, para essa distribuição? O que vocês foram aprendendo ao longo desse tempo aí? Legal. Como eu comentei, a parte de construção de reputação ela é muito importante, especialmente para uma empresa nova, né, que está vindo ao mercado. Então, trabalhar com parceiros que possam falar sobre nós é relevante. E a gente tenta distribuir aqui, né, essa nossa, os nossos esforços, a verba, nos diferentes canais. Então, você comentou de viagens, a gente ainda segue sendo um uso absolutamente relevante. A gente tem uma boa distribuição aí, share of mind, né, quando a gente olha no marketing. E a gente trabalha com N parceiros para nos ajudar a levar essa mensagem. No lado de investimentos, o processo de decisão ele é diferente. Se a gente decide investir, a relação que a pessoa cria com a empresa, ela tem um quê de perenidade. Quando a gente pensa lá nas teorias de marketing, um funil de vendas, né? Primeiro você tem a parte de awareness, depois você transfere, né, para outros aspectos, de fato converter lá embaixo no funil. Então, esse processo ele é mais longo do que num processo transacional de um produto de banking. Então, você precisa lançar a mão de estratégias que são diferentes para diferentes etapas. A gente está falando de um produto que o brasileiro não está acostumado. Tá? A XP bateu por muito tempo sozinha na tecla de não acho que vocês brasileiros estão fazendo a melhor alocação do patrimônio de vocês. Poupança não faz sentido. E foi uma estratégia de muito longo prazo, né? E a verdade é que até hoje essa categoria... Mas acho que pode continuar ainda, porque na prática ainda é um produto muito consumido aí por muita gente. Né? Exatamente. E a gente falando, então, de um produto lá fora que traz uma dimensão diferente para a composição do seu patrimônio, com aspectos que, por vezes, são muito distantes do dia a dia do brasileiro. São impostos, uma outra regulação, né? Então, é bastante complexo. E foi por isso que, há muito tempo também, a gente decidiu investir pesado em conteúdo, em educação. A gente tem um economista-chefe, que é o Danilo, uma estrategista-chefe, que é a Paula, e eles têm um time, eles se dedicam ali a construir toda essa parte de educação da Nômade. Você comentou do YouTube, a gente tem um canal, mais de 1 milhão de seguidores. É impressionante, né? Quando a gente olha assim, 1 milhão, né? Parece que falar de milhões é um negócio comum no Brasil, mas... Não tem dimensão, mas estava vendo lá, acho que tinha mais de 100 milhões de visualizações, assim, era um número super alto. E você pensar que você está falando de educação financeira... com um foco muito grande em produtos lá fora. Sim,
Exato. É bem relevante. Isso em poucos anos, né? Se eu não me engano, talvez 3 anos que a gente começou a investir de forma mais pesada em construção de conteúdo. E é o tipo de coisa que quando você para pensar no início, se você tiver noção do desafio que é construir e passar por tudo isso, você desiste. Né? Porque é pesado. Mas para gente, acho que, mais uma vez, tem essa dualidade. Se eu pensar no longo prazo, para esse negócio funcionar, para a gente ter milhões de brasileiros que têm contas de investimento, contas de banco com a Nomad, que tem bilhões dos seus patrimônios aqui junto da Nomad, para isso funcionar, é claro que eu vou ter que investir pesado em diversas frentes aqui para a gente conseguir atrair cliente, criar essa reputação, ter a confiança, vou testar, educar, pego na mão e construir um negócio que seja sustentável. Então, conteúdo foi um dos pilares que desde o início a gente sabia que ia ser absolutamente crítico. E especialmente em startups que a gente tem um desafio de fazer uma manutenção de caixa sem se o projeto não tiver um retorno de curto prazo, tem uma tendência a não ser priorizada, né? Como que você equilibra isso com... Porque imagina, beleza, entre os co-founders você já vai ter um desafio ali, mas entre os investidores também que podem estar alinhados ou não com essa... não vou dizer espera, mas com a velocidade, dependendo de qual ela seja, assim, né? Sim. Justamente por esse motivo, a gente decidiu pelo lado de banking primeiro. Não só por esse motivo, mas esse foi um fator que contribuiu. Esse entendimento de que é difícil explicar para todos os envolvidos, né, todos os stakeholders, investidores, clientes, parceiros, é difícil mostrar sua estratégia. E existe uma expectativa de curto prazo quando as pessoas se envolvem. Existe. E é difícil a gente gerenciar essa expectativa. Então, ir pelo lado de banking e tentar construir em paralelo toda essa parte de investimentos também foi uma forma de diminuir a ansiedade em cima desses projetos que tendem a ser de mais longo prazo. Então, mas, mais uma vez, eu acho que sim, isso veio da nossa crença aqui, dos fundadores, a gente precisa de uma marca forte. Isso vai ser importante. Antes da gente lançar a Nomad, né, a gente contratou uma agência de branding para nos ajudar a pensar nisso. Coisa que... E é muito comum a gente ver o contrário, né? Certos negócios... Eu tenho amigos fundadores, empreendedores, que falam, o logo da minha empresa a gente jogou lá, eu que fiz, né? A gente pagou $10 para um indiano construir. No caso da Nomad, não. A gente contratou uma agência de super alto padrão para ajudar a gente a construir tudo, né? Para fazer um vídeo de manifesto, que a gente usava isso para falar internamente e externamente. Um vídeo em tempos de não... E AI ainda não estava ali tão disponível. Sim. Então, a gente fez um negócio pesado. Assim, o Patrick, um dos fundadores, ele fala do nosso amarelo. Nosso amarelo é lindo. Ele fala assim... Então, assim, o valor que a gente dá para esses aspectos, a gente entende que é fundamental. É FFCE00, é o código do amarelo da Nomad, sabe? A gente sabe dessas coisas, porque a gente se importa. Agora, só esse investimento de longo prazo, se não tiver o retorno de curto prazo, vai ser difícil a gente manter o negócio. Então, é minha responsabilidade como CEO equilibrar aqui para a gente entregar o que precisa no curto prazo e plantar aquilo que vai mostrar para todo mundo, para o mercado, para investidores, que a gente assim está sendo capaz de construir um negócio de longo prazo. Em algum momento bateu um certo... Porque assim, você vê as coisas acontecendo, o número de clientes que vocês têm e tudo mais... você falar, entre aspas, com a obra pronta, apesar de saber que, né, vocês vão fazer muito mais coisa ainda, é fácil, mas eu fico imaginando no começo você de repente vendo só dinheiro saindo. Putz, um puto investimento para sair com a marca, mas não sei quantos co-founders, todo mundo aqui, cara, por mais que possa reduzir grana, cara, o tempo é caro de todo mundo ali, etc. Teve momentos aí de você assim, cara, quando que... Fala, bom, aqui eu acho que achamos o fit, tá validado, ou de repente, putz, tô com receio que a gente tá só gastando, tem que começar a voltar também. Eu queria entender um pouco desses marcos. Assim, você fala assim, cara, foram conquistas aqui que foram validando essa tese que a gente tava, porque, bem ou mal, imagino que assim, é um bom investimento em fazer tudo bem feito do começo e etc, né? Sim.
acho que as nossas experiências empreendedoras anteriores nos ajudam a entender que a jornada é longa e você precisa de validações incrementais ao longo do tempo, mais do que um único milestone de deu certo. O deu certo é só para aquele momento, né? Então, com certeza, teve um momento que foi, eu comentei ali, do fim da quarentena dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país para onde brasileiros mais viajam. Esse fim da quarentena aí foi em novembro de 21, então já começou férias. Tudo aquilo que você tira, reprime por muito tempo, quando você abre, então tem uma adoção muito grande. Então, quando a gente pensa naquele caso de uso, na aplicação para aqueles clientes naquele momento, teve claramente uma virada para a Nomad. Naquele momento, cara, validou. O produto que a gente tinha estava redondo, sempre tem como melhorar, mas naquele momento ele funcionou, estava posicionado no lugar certo, na hora certa, pum, explodiu. Legal. Ok. Tá bom, mas aquilo foi virada de 21 para 22. O que a gente faturou? Qual era o número de clientes? A gente tinha, sei lá, não sei, uma fração do que a gente tem hoje. E não foi isso que nos trouxe até aqui, né? Então, a verdade é que depois daquele ano, a gente fez uma outra captação, em 22, em 23 a gente fez um Series B, uma outra rodada. Então, são incrementos ao longo da jornada que constantemente precisam estar contribuindo para você fazer essa manutenção dessa sua visão de super longo prazo, que ela é sempre inalcançável, sempre. A gente olha lá na frente e fala assim, cara, tá lá longe. Você está andando, né, tentando alcançá-la, daqui a pouco você já tem uma nova visão de mais longo prazo. Então, para a gente, teve claramente esse momento pós-abertura das fronteiras. E aí tem alguns que são mais explícitos, alguns menos explícitos, mas acho que é difícil eu citar mas certamente essa virada para o mundo de investimentos que a gente fez depois do Series B em 2023, em 2024, a gente se sentiu confortável em ir para o mercado e falar aquela Nomad que você conhece de viagem, ela na verdade ela é muito mais do que isso, ela é para você sim fazer uso para todo e qualquer produto financeiro que você quiser, lá fora, isso a Nomad está aqui junto, para você. Isso está meio junto com o escritório lá em Miami ou não sei em que momento foi isso? Também. Então, logo depois dessa rodada, a gente tinha um conforto financeiro para tocar vários projetos aqui em paralelo que contribuíam com esse posicionamento, né? Com essa expansão. Então, tem questões de licenças, a licença de broker nos Estados Unidos, uma outra licença de Money Transmitter License nos Estados Unidos, aqui no Brasil, DTVM, construção de produto. Então, a gente construiu uma plataforma de renda fixa que foi lançada na virada de 24 para 25, algumas migrações internas, operação, então, né, alguns processos mais operacionais que precisam ser feitos para a gente conseguir também se manter ali muito estruturado. E tem também uma questão de posicionamento que é relevante. Mais uma vez, a gente fala de marca, de branding, desses conceitos que são mais etéreos, mas teve também em 24 ali uma campanha, a primeira vez que a gente fez campanha em mídia aberta, o Will Smith, que a gente contratou. Do Will Smith. Então, todos esses projetos que eu citei estão todos ancorados em um mesmo centro, que é essa expansão da Nomad para além do que foi a ida ao mercado com um mote mais específico. Vocês veem diferença de onde, por exemplo, o cliente vem por um canal, por outro, ele conhece vocês, então tem uma percepção diferente também? Super. E hoje existe muita ferramenta, né? Muito dado. O cara da safra nova já vê vocês de um jeito... Com certeza. O cara que conhecia
pelo canal do YouTube, por exemplo. Com certeza. Quando a gente olha, a gente mede de diferentes formas e 100% dos clientes, quando eles chegam na Nomad, ele declara qual que é o interesse principal, né? Por onde que você veio, quais foram os canais e qual que é o seu interesse principal. Então, existem algumas informações que nos ajudam a entender. Se ele chega para a Nomad via uma pessoa que fala de viagem, é bem possível que esse é o interesse principal. Se ele chega para a Nomad via um parceiro que um agente autônomo de investimentos ou que seja, né, um consultor, alguém dessa natureza, a gente sabe que o interesse é outro. Então, uma coisa são os canais, outra coisa é o que o próprio cliente declara. Então, a gente vê isso. Tem outros critérios e outros aspectos aí de comportamento do cliente, sejam geográficos, regionais, renda, idade. Então, a gente coleta tudo isso. E sim, a gente consegue ver o quanto... É difícil a gente expurgar exatamente qual fator na atribuição influenciou exatamente esse comportamento. Mas tem uma onda de expansão de clientes para esse público de investimento. Se no início era 100% banking, praticamente zero investimentos, hoje 1/4 dos nossos clientes ativos são clientes ativos que têm contas de investimento, que investem com a Nomad. Então, temos expandido bastante. Não, e é legal porque você tem a oportunidade tanto de olhar para quem já é investidor, quanto trazer novos investidores também, né? A pessoa começar a investir com vocês. Exatamente. Você então, tem os dois lados aí para trabalhar. Este é um fator que a gente consegue medir exatamente o impacto dessa decisão e dessas iniciativas de trazer clientes que já podem ter mais de um objetivo. E sim, existem clientes que chegam na Nomad para investir. Legal. Falando da parte de regulação, é mais fácil lidar com regulação no Brasil ou nos Estados Unidos? Cara, regulação ela é um fator que é função do contexto local e é difícil você tirar a regulação assim porque lá eu fico pensando, né? Essa história de cada estado ter a sua adaptação, etc. Não sei se vocês falam assim, beleza, eu preciso estar em todos ou não, só em alguns. Eu não sei como é que isso impacta aí para vocês, mas eu queria entender do ponto de vista de construção. Você falou em alguns momentos as licenças que vocês têm. Como é que isso foi evoluindo do ponto de vista de, eu preciso dessa licença porque ela vai me permitir ter mais controle sobre isso, oferecer isso, aquilo. Como é que vocês olharam lá a oportunidade no início? Beleza, mas quais são as formas de entrar, né? Eu vou entrar via parceiro, eu vou procurar uma licença, a licença pode levar um tempo aqui que eu não sei. Na pandemia, muita coisa no Brasil ficou até parada porque não tinha, enfim, além de ter greve no Banco Central, tinha coisas que não dava realmente para fazer. E leva-se tempo, né? E você pensar Sim. que em 5 anos vocês têm bastante coisa já feita, é um resultado expressivo, assim, em pouco tempo, né? Então, talvez o exemplo da sala VIP, né, da decisão de bem cedo fazer um projeto como esse, fala um pouco de como a gente pensa. A gente tenta se antecipar e licenças tomam tempo, exigem investimento interno, em processos, na construção do conhecimento, na relação com os reguladores. Então, um custo para manter também, não é só o custo de... Exato. Você só não tira a licença e acabou, né? Exato. Não é desprezível o quanto você tem que atender, enfim, uma série de obrigações que você passa a ter, né? Exatamente. Então, a forma como a gente pensa em se tudo dando certo, a gente quer fazer tanta coisa... num cenário hipotético de super longo prazo, dezenas de anos à frente, se a gente se vê fazendo tudo, né? Mais uma vez, um cenário hipotético, é de se esperar que a gente precise ter todas as licenças. Sim. Então, a decisão de uma licença... Distribuir ao longo desse tempo aí... A decisão não é se, é quando. Né? Então, isso sempre teve interno. Faz sentido ter uma licença adicional? Porque tem um trade-off. É bem possível que com uma certa escala vai fazer sentido. É assim que a gente pensa. Então, é a decisão de quando. Por outro lado, assim que você está construindo, começando a construir, faz mais sentido
trabalhar com parceiros, tirar um pouco do peso. Você tem restrição de diversos tipos de ativo, de capital, de reputação, de time, de conhecimento. Então, se você puder trazer um parceiro para te apoiar nisso, que vai fazer sentido. Então, por causa da Nomad, como eu comentei, a gente lançou tendo uma licença de Investment Advisor nos Estados Unidos. Era a única licença que a gente tinha. Ao longo do tempo a gente foi trazendo outras. E é um processo contínuo de pensar alguns anos à frente e entender o que são as obrigações necessárias, qual que é a flexibilidade que ter essa licença dá, o quanto a gente entende que... É uma análise, é um custo de colocar na balança, trazer essa licença para dentro de casa, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e hoje a gente tem mais licenças nos Estados Unidos do que no Brasil, para que a gente tenha essa maior flexibilidade. Talvez flexibilidade nem é a palavra certa. Eu acho que a capacidade de poder comunicar e educar todos os parceiros e os reguladores envolvidos naquilo que a gente está construindo. De já trazer para dentro de casa e poder construir algo que seja robusto o suficiente, que esteja integrado diretamente com os nossos próprios times, para que a gente tenha ali os resultados mais rápidos do que teria tendo um terceiro participando desse processo, né? Então, para a gente é muito natural pensar sobre as licenças. E é claro que tem prós e contras de se ter essas diferentes licenças. Mas eu penso muito mais no quando, dadas as ambições grandes, os sonhos maiores que a gente tem. Eu queria fazer uma outra pergunta, porque você falou já de rodadas, de vários momentos ali. Eu queria entender um pouco assim, que fase vocês estão hoje. Então, é um momento de, enfim, olhar break-even, aumentar mais o crescimento, novos produtos. Assim, onde é que está esse momento vocês financeiro, vamos dizer assim? Para onde você está olhando os esforços principais hoje da Nomad? Legal. Então, a gente decidiu, como eu falei no início, a gente lançar a empresa com essa estratégia de funding, de captação vindo de fundos de venture capital. Então, é natural que a gente esteja próximo do mercado, conversando sobre isso de forma contínua. A gente está sempre falando sobre captações. Dito isso, no ano passado, a gente já começou a gerar caixa. Então, os resultados financeiros melhoraram aí na empresa, a gente superou $100 milhões de faturamento, então a gente já está num porte legal e, de alguma forma, essa situação de geração de caixa também tira um pouco de pressão, da necessidade de buscar, por vezes, né, com uma corda no pescoço que você não queria estar, então nos coloca numa posição mais favorável. Já é um sinal para o mercado da sustentabilidade do negócio, mesmo com poucos produtos, né, com pouco tempo, a gente foi capaz de mostrar aí essa marca. Eu vi que o valuation acho que era quase 2 bi, enfim, alguma coisa que eu vi pública nesse sentido, um valuation super expressivo. De novo, para mim, assim, 5 anos é pouquíssimo tempo, cara. Sim, não, é isso mesmo. Então, a gente teve em alguns anos aí frutos legais que foram colhidos, né? E é um processo infinito, parece, de pensar além, de pensar no que a gente consegue com nossos ativos internos, seja com o capital que a gente tem hoje, com potenciais novos investidores que podem nos ajudar a construir essa visão maior de seguir oferecendo uma plataforma, uma oferta cada vez maior para um brasileiro que historicamente não teve acesso a esses produtos e esses serviços. E é isso que a gente tem construído. Então, legal. Como CEO, como é que está um pouco dividido o seu tempo, assim, ou prioridades, né? Porque eu imagino também como é que você equilibra. Tudo bem que agora a situação está melhor, mas se fosse uma situação que você tivesse com a corda no pescoço, como é que você vai equilibrar tocar a operação e fazer o fundraising, gente, produto, comercial, enfim, como é que é um pouco essa divisão da sua agenda assim, de prioridades? Boa. Eu tenho um time bastante estável, apesar de a gente... Quando convém, a gente fala que é startup, quando não convém, a gente não é, né? A empresa tem 500 pessoas
e está aí no mercado há 5 anos e pouco. Acho que vocês trabalham um modelo híbrido, remoto? É um modelo híbrido / remoto. Uhum. A gente nasceu nesse momento de pandemia, então a verdade é que a nossa governança funciona muito bem remotamente. A gente tem 2 escritórios no Brasil, um em São Paulo e em Campinas, temos a presença lá nos Estados Unidos também. O fato de a gente ser distribuído, de estar em São Paulo e em Campinas de nascença, o Gabriel, que é CTO, co-founder CTO, ele mora em Campinas, grande parte da equipe dele também está ali, e a gente tem uma sede aqui em São Paulo, na capital, então já nasce remoto, conectando, né, duas bases. Então, por isso, a gente funciona bem, né, no remoto. Dia a dia é sempre muito particular do momento que a gente está, né? Uma coisa é que você está lá no início, nem lançou o produto, focado muito interno para construir, ao mesmo tempo com parceiros que você precisa construir esse arranjo, trazer confiança. E você lança e tem que, né, levar para o mercado. Então, as minhas prioridades, a minha agenda, ela tende a mudar de acordo com o momento no qual a gente está navegando. Nos últimos anos, a gente teve, sim, muito investido nessa construção dessa plataforma de investimentos mais ampla, levar para o mercado, fazer parcerias que a gente pudesse viabilizar. Então, a minha agenda ela muda muito com as prioridades do dia. Muito do que a gente constrói é um pé Brasil, um pé fora do Brasil. Acabo viajando bastante. Muito do que a gente chama de desenvolvimento de negócio, relação com reguladores, relação com parceiros, não que eu seja o único responsável, já é um time, uma liderança executiva robusta, mas eu tento participar daqueles aspectos que fazem mais sentido do ponto de vista, né, de estratégia e do longo prazo. Então, viajo bastante, falo com os parceiros que estão fora do Brasil. É um mundo que a gente está vivendo com muita mudança de tecnologia, muita mudança de regulação. Então, tento também estar muito próximo daquilo que é novo, do que está sendo construído, de novas empresas que estão chegando, novas tecnologias que estão chegando. Então, tento me envolver, talvez, uma forma como eu tento pensar na minha agenda, é metade do tempo futuro, metade do tempo mais hoje, né? Execução, negócio, pessoas, e metade para fora, longo prazo, planejamento, novas tecnologias, inovação. Então, me envolvo assim. Mas eu tenho um privilégio de ter um time executivo estável, no qual eu confio e que me permite ter essa agenda bastante desestruturada. Essa é a verdade. Eu vi que chegou uma galera bem sênior também, até de outras casas, uma galera com bastante histórico ali no mercado. Mas eu queria aproveitar esse gancho aí para a gente estar chegando ao final aqui. Eu queria perguntar essa parte de futuro. Falando de novidades, assim, a gente tem as mudanças regulatórias, beleza? E aí você tem uma série de inovações que podem melhorar produtos, fluxos, etc. Mas você tem ativos, né? A gente fala de Web3, algumas coisas que estão mudando, então pode mudar a forma com que você envia e recebe dinheiro, né? A gente fala de stablecoins, a gente fala de novas formas de investir, aí mudança lá fora, nos Estados Unidos, etc. E, ao mesmo tempo, estava até falando nos bastidores aqui, todos os buzz de IA que, se você tentar acompanhar, é impossível. Assim, cara, tem hora que falam chega de Sim. Twitter, porque não dá para acompanhar tudo. O que vem na sua cabeça aqui sobre futuro? O que te chama mais atenção? E o que você acha que é mais barulho, assim? Porque, cara, eu voltei da última Money 2020 e era 100%... Era stablecoins e agente e-commerce. Era basicamente isso. Isso aí. Esse ano eu acho que vai ser stablecoins com compliance. O ano que vem vai aparecer isso em algum momento. Mas Sim. era 100% stablecoins em todo lugar, assim. E muito forte o agente e-commerce. Enfim, era uma coisa que estava aparecendo bastante. Eu não acho que nada é muito hype. Eu acho que, de fato, muita coisa vai mudar. Eu tenho uma crença muito forte que tem muita coisa para ser avançada aí e que desde as fundações
do sistema financeiro, da infraestrutura, do arranjo, até os produtos na ponta para os clientes, eles devem mudar bastante. Então, esses dois ângulos que você está trazendo, um mais de inteligência artificial e um outro de stablecoins, como infraestrutura, mas também como ativo, acho que a gente está no iniciozinho. E isso toma muito do meu tempo. E a minha dúvida é assim, como é que você prepara, por exemplo, o time ou algumas pessoas, pedaço do momento do time, para falar assim, olha, eu estou olhando hoje, ao mesmo tempo eu estou olhando amanhã. Mas alguém tem que olhar para depois de amanhã, daqui a 5 anos, porque vai ter algumas coisas que é completamente laboratório. É isso. E você não sabe para onde vai, assim. É difícil, mas é a realidade, né? O termo startup, acho que eu comentei, Sim. Quando convém a gente é uma startup, quando não convém a gente não quer ser, né? Mas a verdade é que tá vindo... Tem sempre uma nova onda de tecnologias, empresas que vão chegando e que rotulam aqueles que estão presentes como os dinossauros. Né? Para algumas empresas, a Nomad é rotulada como dinossauro de 5 anos. E é responsabilidade dos fundadores, do time executivo, pensar sobre, saber, né? Se mobilizar para entender para onde o mundo está indo. Longo prazo é responsabilidade nossa, sim, né? De construir, de fazer com que essa empresa perpetue para além do nosso termo aqui dentro dela. Então, quando a gente pensa sobre como a Nomad se posiciona, como que a gente se estrutura, o time que está aqui para fazer o quê, a gente sempre pensou na Nomad como uma camada de abstração para o cliente resolver seus problemas. Cara, você quer ir na Disney, você quer ir lá na Disney comprar o seu boné do Mickey, você vai pagar, se é com cartão, se cartão daqui a 5 anos vai existir, se não vai, se vai ter um Pix nos Estados Unidos, é o FedNow ou a ACH, qualquer que seja o método de pagamento. Acho que é legal que vocês trazem junto até a questão do... Tipo assim, ele precisa resolver o problema dele, como pagar... Ele precisa da internet também, né? Ele tem que estar com a internet no celular para conseguir fazer. Para mim, eu acho que é um exemplo legal ali de como é que você resolve o problema do cara junto ali, né? Essa é a ideia. Eu preciso resolver o problema do cliente e para o cliente ele não tem que pensar a respeito do como, né? Por vezes é utópico a gente fazer isso, mas como objetivo é isso que a gente tem dentro de casa. A Nomad já precisa criar essa camada que isola o que é o viabilizador da solução. Então, se eu estou lá na Disney comprando um chapéu, a Nomad tem que resolver isso para mim. Como? Não me importa. Eu só quero que eu tire aqui do bolso essa minha solução. Se hoje é um celular, talvez daqui a pouco vai ser minha retina. Né? Qualquer que seja a tecnologia para resolver o meu problema, a Nomad tem que estar ali para mim. É assim que a gente pensa. Então, se vai ser para o cliente hoje, não precisa saber o que é stablecoins. E a gente usa por trás dos panos para alguns processos internos, para algumas transferências, algum tipo de tecnologia. O cliente não deveria precisar se preocupar com isso. O cliente não deveria precisar se preocupar como é que eu faço o dinheiro sair daqui para chegar lá para ele fazer o pagamento da faculdade do filho dele. Né? Qual que é o tipo de ativo, se é tokenizado. Hoje, o cliente quer que alguém cuide do meu patrimônio. Da mesma forma que eu não sei as APIs que são usadas em qualquer uma dessas operações que a gente fala. Né? Então, é assim que a gente pensa. Como que eu posso resolver o problema dos clientes da maneira mais simples, mais fácil, mais eficiente? Então, a gente se vê como um wrapper de tecnologia que consegue distribuir para os clientes. Isso não só para os clientes, isso para os parceiros, isso para investidores. É assim que a gente se vê. E no mercado, né, na indústria financeira, a verdade é que é uma indústria de tecnologia. É uma indústria que sempre foi uma indústria de tecnologia. A gente tem bancos que, quando surgiram, se conectavam através de tecnologia. E isso só vem criando novas camadas de abstração para todos os participantes aqui dessa infraestrutura. Então, esses dois grandes temas, inteligência artificial e stablecoins, eu entendo que a gente está no iniciozinho. E é, sim, muito difícil entender o quanto cada um deles vai impactar os diferentes aspectos dessa stack, né? Quando a gente pensa num aplicativo, né? Que está aqui. Tem o celular com seu aplicativo,
o que está viabilizando esse uso aqui na ponta? Tem várias camadas e inteligência artificial está sendo usado aqui dentro da empresa, pelos participantes desse arranjo, em diferentes níveis de profundidade, mas ainda é super cedo. E stablecoins, que acabam sendo, né, essa moeda estável, conectada a uma fiduciária, que está ali numa blockchain, com um protocolo de segurança, criptografia. Isso daqui é super cedo, super early aqui nesse processo de adoção. E a gente se vê, sim, como, se necessário, não só um promotor do uso, mas também um construtor de algumas dessas partes desse arranjo para viabilizar as melhores soluções para os clientes. Então, você falou, né, da conferência Money 2020 lá nos Estados Unidos, tinha muito de stablecoins. Este ano, 2026, eu acho que vai ser mais. Eu apostaria que esse tema vai ser ainda maior, porque a adoção ela ainda tem sido feita da tecnologia para alguns poucos produtos. E quando você foi, né, em outubro do ano passado, as bandeiras Visa, Mastercard ainda estavam com projetos quase que experimentais desse tipo de produto. Se você olhar hoje no mercado, existem dezenas de fintechs que lançaram exclusivamente cartões que fazem settlement em stablecoins, por exemplo. Então, o nível de acesso que a tecnologia começa a oferecer para a indústria é desproporcional. Então, isso a gente está falando de um produto. E esse produto, para ele ser viabilizado, existem várias empresas que se conectam, algumas que vão deixar de ser conectadas a esse arranjo, e está construindo esse processo natural de evolução de tecnologia e de inovação, de modularização e reconexão dos diferentes blocos que viabilizam esses produtos, está ainda muito no início. Então, para esse ano, acho que a gente vai ver muita questão, como você falou, de compliance, de segurança, de coexistência. Assim, olha o que eu descobri que dá para fazer. Aí depois vem, olha, como é que a gente faz isso dentro funcionar dentro sem quebrar, sem quebrar o resto. E eu acho que assim vai evoluindo, porque é o que, por exemplo, eu vejo essas discussões na própria IA, né? Ela surge e aí, de repente, para tudo. E aí, quando você começa a olhar para o mercado, grandes players estão se dando bem porque, olha, eu consigo fazer isso para o enterprise, porque vai fazer dentro das regras tal, vai cumprir desse jeito, etc. Então, eu estava falando mais cedo aqui do CloudBot, enfim, que surgiu. Cara, você não vai ver um bancão, não, deixa eu testar, botar para rodar esse negócio aqui numa máquina aqui, vamos ver. Não, cara, isso, enfim, tem que entrar no jeito certo de ser feito, tem uma certa validação. Exato. Mas eu acho que a stablecoin, e acho que a Web3 assim como um todo, está aumentando muito a adoção de players, enterprise, etc., que estão dando uma certa robustez também para que isso chegue em mais pessoas também, né? Assim, acho que não está só o CryptoPunk que tem uma foto com laser no Twitter, no LinkedIn e tudo mais. Tá indo pro pessoal engravatado também, né? Exatamente. E acaba sendo um processo de contágio, né, na indústria. Então, sim, seja em um player pequeno que acaba influenciando um player médio que vai para o grande, seja um país que influencia o outro e assim o outro. E esses players, esse contágio de comportamento, ele como a indústria está toda conectada, ele vai aflorando necessidade de trazer um aspecto de segurança, um aspecto de conexão de dados. E aí a indústria que é toda conectada, ela vai aos poucos adotando até que novos protocolos se tornam um novo padrão de comportamento, de tecnologia, e aos poucos vai acontecendo. Acho que nos Estados Unidos, o ano de 2025 foi transformador, né? Trump, Genius Act, a questão de stablecoins de dólar que são feitas para o público fora dos Estados Unidos, não é para os Estados Unidos, né? Que você tokeniza e leva
para a Web3 um dólar. O dólar esteve disponível nos Estados Unidos para os americanos, então é para o pessoal de fora. O chamado Global South, que é onde a gente está, acaba sendo um dos grandes destinos desse tipo de tecnologia. Então começa a adotar. E aí vai se popularizando, vai educando, vai trazendo para os diferentes players, B2C, B2B, o pessoal mais downstream para o cliente, o pessoal mais de cima, que é viabilizador de tecnologia e vai contaminando. Então, acho que o Brasil vai ser o principal país, agenda, no qual stablecoins, agora em 2026, vai estar presente. Da mesma forma que os Estados Unidos, em 25, conseguiram destravar várias coisas e promover muito da adoção da tecnologia, o Brasil se tornou um pouco de destino desse, né, um canal para a tecnologia, e aí começa a tropicalizar algumas das soluções, e eu entendo que vai ser o ano de stablecoins no Brasil, o ano de 2026. Boa. Lucas, cara, brigadaço pelo papo. Muito legal a história da Lambda. Acho que a gente tem, enfim, tinha mais pergunta para fazer. A gente tem mais episódios aí que a gente pode conversar, falar com o time de produto e tudo mais. Acho que tem bastante coisa legal aí para a gente falar. Mas, de novo, obrigado aí pelo tempo. Foi um excelente papo. Foi muito bom te receber aqui, cara. Eu que agradeço, Gabriel. É um prazer trocar ideia, compartilhar um pouco aí da nossa história para o mercado todo. Boa. Pessoal que nos acompanha, obrigado também vocês por acompanharem mais um episódio aqui com a gente. Deixar esse recado final para vocês entrarem no nosso portal, letsmoney.com.br. Lá vai ter conteúdo nacional, internacional, sobre tudo que acontece no mundo financeiro. Então a gente está sempre de olho aí, vasculhando a internet para trazer conteúdo para vocês. E tem a nossa newsletter. Você entrando lá no nosso portal, você consegue assinar e recebe semanalmente essas atualizações no seu e-mail. De novo, obrigado aí por nos acompanhar. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau.